Graça e paz, meu irmão, minha irmã, sejam todos bem-vindos a esse devocional. Esse devocional que tem como objetivo te levar mais para próximo de Deus. Bem-vindo, Espírito Santo de Deus, nos dá a sabedoria e discernimento neste momento para que a gente possa compreender tudo que o Senhor traz da parte do Senhor para a nossa vida. A intimidade perdida no jardim do Éden. No capítulo 3, do versículo 8, no livro de Gênesis, a palavra do Senhor vai dizer assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença de Deus entre as árvores do jardim. Você sabia que você foi criado para viver uma intimidade diária com Deus? Muitas pessoas pensam que a vida espiritual é apenas religião, ritual ou frequentar uma igreja. Mas quando voltamos ao começo da palavra de Deus, percebemos algo muito diferente. O plano de Deus nunca foi apenas que o homem acreditasse em Deus. O plano do Senhor é que você tenha um relacionamento com Ele. E você chegou nesse momento do devocional porque você já leu o livro, o Salmo 91, Não é Amuleto. E tanto no capítulo 1, 2 e 3, a gente fala muito sobre intimidade, sobre relacionamento com o Pai. E agora no devocional não vai ser diferente. Você vai para a prática. A cada dia aqui é um momento de intimidade com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai falar que em Gênesis, capítulo 3, verso 8, Deus passeava no jardim na viração do dia. Essa expressão é muito interessante. Ela mostra que havia um momento de encontro entre Deus e o homem. E isso nos revela algo profundo. Adão e Eva tinham comunhão com Deus. Não havia barreira, não havia medo, não havia distância. O homem vivia na presença de Deus. Imagine só, o Criador do universo caminhando com a sua criação. E esse é o plano original. O ser humano, eu e você, nós fomos criados para andar com Deus. Você tem buscado essa intimidade com o Senhor? Aqui nesse devocional diário, o nosso objetivo é esse: te levar para um lugar de intimidade com o Espírito Santo. E no capítulo 3 de Gênesis, a gente vê que algo aconteceu. Um momento mudou tudo. O pecado entrou no mundo. E Adão e Eva desobedeceram ao Senhor. E algo muito importante e profundo mudou. Quando Deus veio ao jardim naquele dia, a Bíblia vai dizer algo muito triste. Adão e Eva se esconderam da presença de Deus. Antes, eles caminhavam com o Senhor. E agora eles se esconderam do Senhor. O pecado faz isso. Ele cria uma distância entre o homem e Deus. E a pergunta que vai ficar hoje para o nosso dia, uma pergunta simples, mas extremamente profunda. Onde estás? É o que Deus está te dizendo hoje. Onde você está? Deus onisciente, Deus onipotente, Deus onipresente, Ele sabe onde você está agora. Mas por que o Senhor te pergunta isso? Ele pergunta no mesmo sentido que ele perguntou a Adão. Aquela pergunta não era sobre localização, era sobre condição espiritual. Aonde você está hoje? Você está em Deus? É como se o Senhor Deus perguntasse a Adão: Adão, onde você está em relação a mim? E é essa a pergunta que Deus faz a você hoje. Aonde você está em Deus? Vivemos em um mundo ocupado, um mundo cheio de tarefas, muito trabalho, a correria do dia a dia.
muitas e muitas distrações. Mas muitas vezes, ou quase todas as vezes, estamos distantes da presença do Senhor. E muitas pessoas estão vivendo assim. Faça essa pergunta a você mesmo hoje. Faça um momento de silêncio, de reflexão, e deixe que o Espírito Santo responda ao seu coração. Onde você está em relação a Deus. Mas deixa eu te contar uma boa notícia. Porque o legal do devocional é esse, né? Esse momento de entregar algo bom da parte de Deus. A Bíblia inteira conta a história de pessoas tentando restaurar esse relacionamento de Deus com o homem. Desde o Jardim do Éden até o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus está chamando o ser humano de volta para a sua presença. Jesus veio exatamente para isso, para reconciliar o homem com Deus, para abrir novamente o caminho de comunhão com o Pai. E talvez hoje você perceba que a sua vida está muito atarefada, ocupada, cheia de coisas e com pouco tempo para o Senhor. Talvez Deus esteja fazendo essa mesma pergunta para você. E está onde você está. Mas não veja essa pergunta como uma acusação. Eu quero que você ouça essa pergunta como um convite para voltar à presença do Senhor. O ser humano ele foi criado para viver em intimidade com Deus. Não apenas para acreditar em Deus, mas para caminhar com Deus. E nessa jornada espiritual é exatamente o que vamos aprender. 40 dias no esconderijo do Altíssimo. Deus ainda está te chamando, meu irmão, minha irmã. Ainda está te chamando para ter essa intimidade. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos mostra algo muito interessante. Na verdade, a palavra de Deus mostra, né? Através do nosso Senhor Jesus Cristo. Pare e pense um pouquinho. Se no Jardim do Éden, Deus vinha todos os dias ter intimidade com o Espírito Santo, havia um momento e um lugar de relacionamento real. Aquilo não era religião, aquilo era comunhão com Deus. E o pecado gerou culpa, e a culpa gerou distância. Hoje, muitos vivem isso. Sabe que Deus existe, sabe que Ele te chama, mas se esconde. Por medo, por vergonha, pelo próprio pecado, pela vida ocupada. E eu quero fechar esse devocional hoje com um ponto central. Deus continua passando, caminhando e te chamando. E a pergunta não é onde Deus está. A pergunta é onde você está. E o Senhor Jesus veio para isso. Jesus tirou a nossa culpa. Jesus restaurou a nossa identidade. Jesus veio para trazer você de volta ao lugar de intimidade. Você não foi criado para se esconder. Você foi criado para andar com Deus. O Senhor Jesus Cristo ele vai dizer assim: é melhor que eu vá para que o Espírito Santo, o Consolador, venha e habite em vocês. Mas o Espírito Santo ele habita em quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. Então declare comigo hoje. Feche seus olhos e declare: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Eu quero viver dias de intimidade contigo. Bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Que cada momento do meu dia, que cada passo meu, cada atitude, cada decisão seja segundo a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje, volte ao jardim. Separe um tempo com Deus. Mesmo que seja um tempo simples, de 2 minutos, 3 minutos. Seja sincero. Pare de se esconder com o Senhor. Conte a Ele todos os seus problemas, todos os seus medos, as suas preocupações. Confesse se necessário. E se mantenha na presença
do Espírito Santo de Deus. Não deixe mais essa distância afastar você do propósito que o Senhor tem para a sua vida. Não se esqueça, meu irmão, minha irmã, que você foi criada para viver uma vida de intimidade, de relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Não se esconda mais da presença do Senhor. Pelo contrário, se esconda no esconderijo do Altíssimo. Graça e paz. Que Deus abençoe grandemente o seu dia. Até amanhã, para que a gente possa continuar vivendo essa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Shalom, shalom.